Como o Douglas falou, meu nome é Felipe, o passador de slide não está funcionando. Seguem aqui meus contatos, não vou me apresentar mais que o Doguito falou, porque eu já fiquei até com vergonha de tanto que ele falou bem de mim. Acho que só ele e minha mãe devem acreditar em tudo que ele falou direito. Mas fiquem à vontade para me seguir, para conversar. O código que eu criei para a demonstração dessa palestra está aqui disponível. Eu vou ver se a gente ainda vai conseguir mostrar alguma coisa mais prática hoje, mas fiquem à vontade para dar uma olhada lá. Bem, o Doguito falou, agora eu estou trabalhando na Movile. Não sei, todo mundo aqui conhece a Movile? Todo mundo de Campinas, quem não é de Campinas? Bem, a Movile é um grande grupo de empresas, né, composta por todas essas empresas que estão aqui. Acho que vocês devem conhecer o iFood, tem o Play Kids, o Rápido, o Rocket Spoon. Eu trabalho naquela ali que tem o W, chamada Wave, que é focada em SMS e mensagens por WhatsApp. É uma empresa bem interessante para se trabalhar. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode me procurar depois da palestra ou entrar em algum dos pontos de contato da Movile ou passar lá no stand da Movile lá embaixo para trocar uma ideia. Depois da palestra eu vou dar uma descida lá e vou ficar por lá para trocar uma ideia também. Bem, agora que eu já falei de tudo isso, né, vamos começar a falar um pouquinho da palestra. Então, quem aqui já usou Machine Learning para fazer alguma coisa dentro de aplicativo? Uma pessoa, duas pessoas. Então, é uma palavra que ultimamente, né, um termo, né, que na verdade a galera está usando muito hoje em dia. E eu tive alguma experiência com Machine Learning no passado, em disciplinas do mestrado, mas basicamente eu tenho uma visão, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas o que eu penso do valor que pode adicionar a primeira coisa é a parte de customização de experiência. Então eu consigo usar os dados do usuário, aprender os hábitos dele, aprender os costumes dele e customizar meu app de acordo com aquilo que ele acha mais interessante. Um alarme diferente, um compromisso, ele analisar a agenda. Eu já vi algumas iniciativas de adaptar a UI, enfim, tem N maneiras de você usar as informações do celular, que é um hub de sensores, para customizar a experiência do seu usuário. Entender e automatizar hábitos. A gente está vendo aí várias aplicações do Google, esses assistentes que aprendem a falar, que aprendem a ouvir, entender o que você precisa. Ele consegue automatizar seus hábitos, alarmes, entender o que você está tentando fazer. Hoje em dia, não sei se vocês já recebem algumas notificações de acordo com o lugar que vocês estão. Então, a ideia de você entender e automatizar os hábitos, ela adiciona muito valor na vida do usuário final. A acessibilidade é uma coisa que quase ninguém fala, mas vocês já pararam para pensar no potencial de usar reconhecimento de imagem para usar para pessoas que são portadoras de deficiência? Então, ajudar a pessoa a identificar o que é alguma coisa, a cor de alguma coisa, ler o texto de uma nota de dinheiro, que é um exemplo bem bobo, mas eu acho que deve ser uma bela de uma dificuldade para as pessoas. Então, a acessibilidade é uma coisa que tem muito potencial para ajudar os usuários. Causar wow, né, que é você ter um aplicativo com diferencial, né? Não só fazer isso, que a gente já está vendo muitas coisas presentes, mas vocês viram aquele aplicativo, o Google Translator, que ele faz hoje com fotos, que você consegue traduzir uma placa e ele muda o texto da placa em tempo real. Só ali tem pelo menos três técnicas de Machine Learning, pelo menos três, né? Uma para você fazer transferência de estilo, outra para traduzir, outra para transformar texto em imagem em texto. Então, lá, aquele aplicativo para mim é um puta, desculpa a palavra, mas é um belo de um case, e ele causa essa impressão. E a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando de cases legais de Machine Learning em aplicativos móveis, né? Mas, sei lá, legal, é fácil colocar? Será que é tão trivial assim fazer? Então, com a minha experiência, a primeira coisa que eu esbarrei é a parte de criar e treinar modelos. Eu sou desenvolvedor Android, não tenho experiência muito em Python, não tenho muita experiência na parte matemática, né? Apesar de ter feito engenharia, fazem 10 anos que eu não encosto a mão em cálculo. Então, quando eu precisei começar a criar e treinar modelos, né, você precisa ter um pouquinho de conhecimento de cálculo numérico, álgebra linear, vetores, matrizes, enfim. E quando você vai pegar o TensorFlow ou qualquer outra biblioteca lá, o Torch, sei lá, para treinar, não é uma coisa trivial, porque você precisa entender como é o input, como é o output, como você vai modelar as camadas.
A sintaxe da biblioteca é complicada, não é tão simples assim, eu pelo menos achei. Então essa parte de treinar e criar e treinar modelos não é uma coisa trivial para quem não tem essa bagagem. A segunda barreira que eu parei é, legal, consegui treinar a minha imagem. Ano passado eu fiz um modelo para reconhecer 101 tipos de comida. Quem aqui assiste Silicon Valley? O Hot Dog, Not Hot Dog lá. Então os caras dessa série eles fizeram uma aplicação que identificava se a comida era um cachorro quente ou não. Eu tentei ser um pouquinho mais arrojado e tentei fazer uma que reconhecia 101 tipos de comidas diferentes, né? E envolvia passar pelo meu treino eram 101 mil imagens. Quando eu terminei, o modelo tinha 88 megas. Então, aqui, para quem desenvolve Android, é bem sussa, né? Colocar 88 megas no APK e colocar na Store para fazer download, né? Então, além do tamanho, você tem também a performance. Você tem que lembrar que os devices têm um processamento diferente da máquina. Eu treinei e fazia reconhecimento numa máquina que era um Core i7 com 8 núcleos. A gente tem 8 núcleos no celular, mas ele não é tão potente quanto um Core i7. Então você tem que se preocupar, usar o TensorFlow Lite, fazer a otimização das camadas, enfim, tem N técnicas que você tem que aplicar para poder chegar no modelo legal. Beleza, terminei de fazer a otimização, o modelo está da hora, está otimizado, está num tamanho bom. Como é que eu faço para integrar no meu app? Quem aqui já brincou com a API da câmera do Android? É bacana? Não, né? A API da câmera do Android é uma das coisas mais tenebrosas que a gente pelo menos que eu já trabalhei na plataforma do Android, sabe? A câmera 1 e a câmera 2, elas são bem chatas de trabalhar. Envolve um pouco de conhecimento. E agora imagina, além de trabalhar com essa API que é legal, você ter que integrar e fazer inferência do modelo que você criou. Não é algo tão trivial, não é impossível, mas para dar uma ideia para vocês, o que eu fiz para resolver o problema foi copiar o exemplo do Google e trocar o modelo lá, renomear o meu modelo com o nome do modelo do Google e para poder testar o meu modelo. Porque eu não conseguia usar as APIs da câmera e não conseguia fazer funcionar de jeito algum. Integrei com o meu app. E aí, tenho que colocar meu modelo local ou remoto? Mesmo otimizando meu modelo, ele não fugiu muito dos 60 MB, ficou muito grande. Tenho que colocar ele como web service na nuvem? Tenho que colocar ele local para ele ter mais performance. Quero fazer reconhecimento em tempo real, quero fazer reconhecimento de uma foto, mando uma foto para o servidor, reprocessa e volta com o resultado. Então, o meu app tinha como objetivo reconhecer em tempo real, então era inviável, por causa da latência da rede, colocar ele na nuvem, porque conexão é um negócio que é complicado, e a gente sabe que 3G não é ilimitado, nem sempre o usuário vai ter Wi-Fi, enfim. Então, discutir onde fica o modelo também é outro problema. E aí, o Google, né, assim como o Microsoft, Apple, a Amazon, todos eles estão lançando soluções para dispositivos móveis. E no Google I.O. de 2018, eles eles lançaram a biblioteca MLKit, que é uma biblioteca, né, para Machine Learning, um SDK de Machine Learning. Recomendo fortemente assistir essa palestra, ela está disponível lá nas gravações do Google I.O. Ela é uma palestra bem bacana, que ela aborda os conceitos, as motivações, como fazer a parte de modelos, enfim, e o grande objetivo dela é distribuir Machine Learning para todo mundo. Então, seja você um cara que é desenvolvedor Android, não tem toda a bagagem do Python, seja você um cara que é um cara do Python e não tem muito conhecimento de Android, o objetivo dela é facilitar para todo mundo que quer trabalhar com reconhecimento de imagens, com Machine Learning no Android, porque a biblioteca não é só de reconhecimento de imagens. Bem, ela é uma biblioteca que ela funciona tanto para Android quanto para iOS. Ela tem, eu vi já até uns wrappers para o Flutter. Quem for aí gostar do Flutter e quiser experimentar, eu imagino que ele usa as bibliotecas de cada uma das plataformas, e pelo que eu estudei da documentação, as assinaturas, os métodos, os passos, o modo de usar é muito parecido. É claro, muda só a sintaxe da linguagem. Você está usando Kotlin, Java no Android e Swift no iOS. E essa biblioteca ela trabalha com duas modalidades de funcionamento. A primeira é offline e a outra é na nuvem. A primeira grande diferença é aquilo que eu falei.
Dispositivo offline, eu posso usar para tempo real, consigo fazer processamento em tempo real. Na nuvem, eu não tenho essa... Eu posso até fazer tentar fazer em tempo real, não sei se eu vou ter todos os frames numa velocidade legal, mas eu tenho muito mais precisão. Por quê? Porque no local eu tenho modelos mais compactos, com menos treinamento, e na nuvem eu tenho modelos maiores, com um servidor processando as imagens para mim, então eu consigo trabalhar com mais precisão. Outra grande diferença, para ficar bem claro, né, a diferença dos dois é, de graça, pago. Então, assim como tudo que você tem no Google, você tem uma quantidade de requests. Aliás, tudo que tem no Firebase, porque fica no Firebase, você tem uma quantidade de requests que são gratuitos, se eu não me engano, 1000 requests você consegue fazer gratuitos, e depois disso você começa a pagar, é uma quantia bem irrisória, né? São centavos. Mas basicamente é essa. Tudo que você for usar offline, hoje você usa sem pagar nada. E o que você consegue usar? Então, você tem reconhecimento de texto, então ele consegue identificar o texto. Isso é tanto local quanto na nuvem. O bacana da nuvem é que ele te devolve qual o idioma do texto que você está tentando reconhecer. Então, dependendo da sua aplicação, se você precisa saber qual é o idioma do texto, a nuvem é o mais indicado. Detecção de faces, que é só local, então ele consegue reconhecer o rosto. Eu vou ver se eu consigo, depois, se sobrar um tempinho, mostrar o exemplo. A gente está com um problema de rede aqui, mas ele consegue reconhecer o rosto, alguns pontos de interesse no rosto, os olhos, os dois cantos dos olhos, o nariz, os dois cantos da boca. Ele consegue te dizer se o usuário está sorrindo ou não, e também consegue dizer se o usuário está de olho aberto ou não. Aliás, que a parte do sorriso ele chama coeficiente de felicidade, alguma coisa assim. Você vai saber se o cara está feliz ou não, se o cara estiver sorrindo. Se ele for um vilão malvado, talvez você não saiba o que ele está querendo. Leitura de código de barras, quem aqui já usou aquela Xing lá, eu não lembro o nome, acho que um monte de gente já deve ter usado essa biblioteca. Ele tem leitura de código de barras offline também, reconhece QR Code, reconhece código de barra, traz algumas informações bacanas. Eu não lembro se eu marquei errado, mas eu tenho quase certeza que também tem na nuvem, mas eu não sei qual que é o diferencial. É muito mais simples de usar, pelo menos a minha impressão. Acho que o Xing ele faz com intent, né? Você manda um intent para ele, ele reconhece o código de barra e te devolve. Esse cara você tem um pouco mais de controle da API. Rotular imagens, todo mundo está acostumado com essa terminologia. Então, basicamente, rotular imagens tirei uma foto, quero saber se ele tem um cachorro, um gato, um papagaio, uma cadeira, uma porta, uma paisagem, enfim. Você usar a inteligência para descobrir o que tem dentro de uma determinada imagem. Então, você tira a foto e ela devolve para você vários labels que ele encontrou dentro daquela imagem. Local e nuvem. O local, obviamente, ele reconhece muito menos coisas. E na nuvem ele reconhece, ele consegue identificar muito mais coisas na foto. Então assim, é uma diferença até gritante, porque o Google consegue fazer o hosting de um modelo muito maior do que ele faz o hosting na biblioteca local. E o reconhecimento de pontos turísticos. Todo mundo já usou aquele aplicativo Google Glasses? Você tira foto de ponto turístico, ele fala onde você está aqui e tal. Eles liberaram essa API, ela era uma API do Cloud Vision também, não sei se vocês já usaram, mas eles estão dando fade out, né? Eles estão terminando com a vida da biblioteca do Cloud Vision e integrando com o MLKit. Bacana? Mas beleza, né? E se eu tiver um caso de uso diferente do que eu já possuo, ou sei lá, ou se eu já tenho um modelo treinado, né? Eu, sei lá, tenho um modelo que eu já fiz o treinamento do modelo, já tenho trabalhado com ele faz tempo. Então, basicamente, né, você pode usar também modelos customizados. Então, se eu já criei meu modelo no TensorFlow, eu consigo pegar e transformar ele em um modelo do TensorFlow Lite e começar a usar a biblioteca para fazer a inferência do que eu preciso. Eu falei daquelas features lá, mas você também consegue usar a biblioteca para fazer inferência de outras coisas, de dados numéricos, som. Eles querem fazer também uma API de Quick Reply, que é aquela biblioteca lá do Google que criava respostas automáticas. Eles querem também adicionar nesse cara.
Então você pode hospedar seus modelos lá no site do Firebase, lá no Firebase, e depois ele serve para a sua aplicação. Você pode usar o fluxo de inferência. Então, eu quero usar o fluxo, fazer a inferência de um determinado modelo, né? Eu quero ver, sei lá, se eu criei um modelo para identificar cachorro quente, eu quero fazer a inferência dele. Eu posso usar o SDK, tanto o jeito que eles sugerem, que é fazer remoto, mas dá também para fazer local, fazendo override dos modelos. Para fazer local não é documentado, eu tive que fuçar, eu fucei o código dos exemplos deles e eles não documentam, eu não sei porquê, não sei se não é para usar ou se não é público, enfim, mas dá para fazer também. Ele também tem mecanismo de fallback, então se o meu modelo online ele cair, eu consigo ter um modelo local para poder suprimir a falta desse modelo. Obviamente com um modelo mais leve, eu consigo tentar pelo menos disfarçar a ausência de conexão ou pelo menos dar uma experiência razoavelmente satisfatória para o usuário. Além disso, ele também trabalha com atualizações automáticas. Todo mundo acho que sofre com o rollback da Play Store. Então você imagina você esqueceu de treinar um modelo ou o departamento de produtos esqueceu de, sei lá, colocar algum reconhecimento específico ou você encontrou um bug. O rollback da Play Store é um pouco mais complicado, mas o MLKit tem um mecanismo para fazer distribuição do modelo para você também. Legal? Mas e aí, né? O ponto é, como que eu faço para usar essa biblioteca no Android? Então, o primeiro passo, acho que todo mundo aqui já usou Firebase? Acho que sim, né? É bem comum. O primeiro passo é configurar o Firebase no Android, então copiar o JSON lá, configurar a chave, rodar o aplicativo uma vez, enfim, todo mundo está enjoado de fazer isso. Nos slides tem um link para quem ainda não teve oportunidade de fazer isso, mas é bem trivial. Depois que eu configurei, eu tenho que adicionar algumas dependências no Gradle, né? São 3 dependências, pelo menos para fazer a parte essa daqui é só de label. Então uma dependência é a do Firebase Core, todo mundo já adiciona, da biblioteca em si, e uma dependência com o modelo que você vai usar, que é o de label nesse exemplo. Um detalhe muito importante, eu tive muitos problemas com a biblioteca de suporte, né? Não sei se com o Android X vai ter esse problema, não sei se o Google já atualizou, mas eu coloquei o exclude aqui para parar de dar problema no build. Então recomendo também, porque eu apanhei bastante. Aliás, que eu nem consegui entender por que ele dava esse problema. O próximo passo é configurar os modelos no manifest. Então eu tenho que criar um metadado do meu modelo que eu quero usar no manifest. O Google ele fala que isso não é obrigatório, mas o modelo de face não funciona se você não colocar. De qualquer forma, basta você colocar o metadata aqui e falar quais são os modelos que você vai usar separados por vírgula. Bacana? Depois que eu adicionei, eu tenho que, no meu código, o primeiro passo é obter imagem de arquivo, câmera, URL. Então eu posso pegar uma imagem de uma câmera remota, posso pegar uma imagem na internet, posso pegar a imagem da câmera, posso pedir para o usuário desenhar alguma coisa na tela do celular, enfim, você pode pirar de onde você pega. No meu exemplo eu usei a Photoapparat, que é uma biblioteca construída em cima da API da câmera do Google, funciona muito bem e deixa inclusive você fazer em tempo real, apesar de ser um pouco chato. Depois disso, eu vou pegar o bitmap, né? Existem 2 maneiras de você trabalhar a imagem. Uma delas é com o bitmap, a classe bitmap mesmo, e a outra é trabalhar com um array de bytes. O problema de trabalhar com array de bytes é que o Google pede para você colocar algumas informações da câmera nessa Firebase Image Vision aqui. Você precisa colocar a rotação da câmera, a rotação do device, calibração. Tem N coisas que eu imagino que a classe do bitmap já deve vir ou não deve precisar por algum motivo. O mais fácil é bitmap, mas quem tiver um array de bytes, quem tiver uma string lá de imagens, quiser pegar uma string de uma câmera, também é possível você passar. Depois que eu criei a minha imagem, eu tenho que configurar um detector. Então, todas as classes daquelas features que eu falei para vocês, daquelas características lá que já vem com o MLKit, você tem que passar por esse passo. Você pega os options dele, cada um tem options específicos. No caso aqui do label, eu estou configurando a confiança que eu quero que ele identifique as imagens.
E então eu digo que para ele me dizer que tem uma porta ou um cachorro na imagem, ele tem que ter 80% de certeza que aquilo lá é o que ele identificou. Eu construo o meu objeto de configuração, pego uma instância do meu Vision, né? Depois eu crio o meu detector em cima disso, né? Que é um Get Vision Label Detector. Eu achei particularmente a API bem verbosa, né? No Java, então ela fica mais feiona ainda, mas aparentemente eu acho ainda que ela continua simples o suficiente. Depois que você criou um detector, você simplesmente passa a imagem, callback de sucesso, callback de falha. Pronto, você já tem uma aplicação de detecção que usa machine learning. Pontos de atenção, né? Cada uma das imagens traz, né, um objeto diferente, né, de valor. Nesse caso aqui ele traz um Vision Labels, que eu consigo iterar sobre os labels que ele encontra, né? Eu posso pegar lá o label, o Entity ID, confiança, e também um callback de falha. Quando eu estava desenvolvendo, eu passei por várias falhas que eu não conseguia entender, né? Eu peguei a biblioteca basicamente quando o Google lançou no Google I/O, então como vocês devem imaginar, né, é uma biblioteca que tem ainda seus problemas. Eu recomendo pelo menos logar o erro para você poder entender o que está acontecendo na aplicação. Vários erros do console, mesmo eu não usando features remotas do Google, ele me dava erros do console do Firebase. E aí eu tinha que ir lá no console do Firebase, configurar billing, ou configurar API, enfim, chaves. Eu tive vários problemas e tive que tratar aqui. E é isso, basicamente para usar isso, né? E eu criei um exemplo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, se a gente tiver um tempinho no final, eu vou tentar conectar no meu celular aqui para mostrar a tela para vocês, mas eu criei um exemplo lá que ele tem lá detecção de face, detecção de texto, label remoto, label local, e ele consegue identificar, né, vocês podem ver aqui que é uma foto de uma paisagem, ele conseguiu identificar várias coisas, cachoeira, paisagem, corpo de água, a parte ele reconheceu também os rostos, o meu rosto, da minha noiva também. E eu fiz uma abordagem usando o MVVM e RxJava, eu escrevi um wrapper para essa biblioteca que eu mostrei para vocês em RxJava. Então, para quem curte aí fazer strings reativas e quiser ver como é que eu fiz a conversão, também tem lá no código, né? A gente daqui a pouco tenta, eu acho que a gente tem pouquinho tempo ainda, mas a gente tenta conectar lá para mostrar para vocês funcionando em tempo real, mas quem quiser, me procura depois que eu tenho instalado no meu celular e eu posso mostrar para vocês também, beleza? Mas e aí, né? A pergunta é, quando eu mostro isso, eu mostrei isso na minha empresa, mostrei isso em algumas palestras e tal, será que eu consigo já usar esse cara em produção? Bem, até onde eu sei, o Google ainda mantém essa biblioteca como beta. O Google lançou na I/O esse ano, o Google basicamente ele tem essa cultura do beta, né? E ele tem um aviso, né, na landing page do MLKit, né, falando, olha, somos um beta, essa API é beta, ela pode perder compatibilidade de uma versão para outra e ela não tem nenhum SLA ela não tem nenhuma política de SLA, de atendimento, de suporte, e também pode sofrer deprecation, ela pode ser deprecada. Então, assim, tomem cuidado, eu já usei para várias provas de conceito, já fiz algumas brincadeiras com ela, mas antes de decidir usar em produção, testa. Se vocês fizerem modelos, vocês não vão perder, porque vocês conseguem usar no TensorFlow. E só considerem muito bem antes de adotá-la em produção. Verifiquem se o Google mudou o status dela ou não. O Google já tem mais ou menos uns 4 ou 5 parceiros que estão usando a biblioteca em produção, né? Então vale a pena acompanhar de perto e testar e ver se não tem nenhum bug que impacte a solução de vocês. Vamos tentar, a gente tem uns 10 minutos ainda, eu vou tentar conectar o meu celular na máquina ali para mostrar para vocês a biblioteca funcionando. Então eu vou mostrar um pouquinho da aplicação que eu fiz aqui. Essa daqui é a do Google, vou mostrar a minha aqui. A do Google era em tempo real e quando eu subo em tempo real nesse stream de imagem, ele cresce a aplicação. Vou pegar uma imagem qualquer da minha galeria, espero que não tenha nada que me faça passar vergonha. Basicamente isso, né? Vou pegar uma para fazer... Essa aqui é uma imagem clássica que eu uso para testar.
Então eu vou detectar faces, né? Então a aplicaçãozinha ela detectou, vou dar um zoom aqui para vocês verem o que eles detectam. Ele conseguiu detectar os pontos de interesse no meu rosto, detectou onde tem rosto, né? Se eu quisesse ver se o meu olho estava aberto ou fechado, para fazer aquelas aplicações de tirar foto, de permitir que você identifique. E ele também tem uma feature muito exclusiva, que é detectar entidades, espíritos, né? Que ele encontrou uma face perdida ali no meio. Então a gente tem um espírito ali que está... Espero que não seja nenhum que esteja para atormentar minha vida. Mas ele reconhece isso. Deixa eu pegar um texto aqui que não seja comprometedor, né? Que imagina, tem aqui extrato do banco, aí todo mundo vai ficar com dó de mim. Espera aí, então deixa eu mostrar. Mas vou detectar texto aqui. Então ele detecta texto desse e-mail que eu tirei uma screenshot, né? Então vocês podem ver aqui que ele mostra os blocos de texto. Ele tem ali os blocos de texto, ele reconhece por palavra. Então a hierarquia que ele mostra é um bloco maior, depois linhas, depois palavras. E você consegue iterar sobre tudo isso. Vamos testar uma outra imagem aqui. Deixa eu pegar uma outra imagem, torcendo para não ter nada constrangedor de novo. O bom é que tem delay, né, na imagem também. Coisas de eletrônicos. Eu queria uma paisagem. 2015. Nenhuma paisagem fácil. Vou tentar um macarrão mesmo, vai. Pra vocês verem minhas habilidades culinárias. A última vez que eu mostrei isso, um cara da plateia falou pra mim, mas você tá cozinhando, tá colocando molho vermelho errado, não pode. Enfim, vamos colocar aqui o label local. Ele está me dizendo que tem food, cuisine, né? Tá falando que tem comida. E se eu executar o label remoto, que eu espero que não tenha passado dos 1000 para não pagar, então ele fala lá, tem espaguete, comida italiana, comida europeia, tagliatelle, sei lá como que pronuncia isso, pasta, carbonara não sei aonde, vegetariano também não sei aonde, mas basicamente ele devolve muito mais labels do que eu tenho ali na minha coisa. Então se eu testar essa aplicaçãozinha aqui, ela tira foto, né? Ela usa intent. Eu falei que eu usei o fotoaparate, mas foi um outro exemplo que eu fiz. Ela usa intent. Eu vou tentar mostrar em tempo real aqui para mostrar que eu não estou roubando. Vamos ver se ele não capota a aplicação. Mas ela usa os intents e pega as coisas da galeria para poder mostrar. Vamos ver se realmente não vai dar pau. Face detection? Legal. Foi. Então aqui. Está aparecendo ainda? Então, basicamente, ele tem o meu coeficiente de felicidade. Olhos abertos, olhos fechados. Eu não consigo ver se está certo quando eu fecho o olho, não sei porquê. Mas é isso. Se eu mudar a câmera, também ele vai pegar várias faces aqui. Vocês vão ver que tem várias faces que ele consegue reconhecer. Eu consigo parametrizar para ele falar qual é o tamanho das faces que ele reconhece. Então, tem um tamanho mínimo, tem uma precisão, eu consigo fazer várias coisas. Então, ela funciona em tempo real, isso daqui está local. Se eu colocar na nuvem, vai ter latência. E se eu colocar, claro, o ao vivo aqui na nuvem, provavelmente eu passo de 1000 requests e meu cartão de crédito eu vou começar a receber notificação do Nubank. Então, não vamos fazer isso hoje, né? Será que a gente pode voltar na apresentação, por favor? Bem, concluindo rapidinho. O MLKit ele facilita o processo de desenvolvimento, a API é um pouco verbosa, mas ele é bem mais fácil do que você fazer as bibliotecas do TensorFlow de inferência. E o processo de configurar e os passos para usar são bem simples, então você em pouco tempo sai com uma aplicação legal. O setup, como eu disse, são simples, você pode criar protótipos rápidos. Os novos casos de uso, vocês podem ir um pouco mais a fundo do que eu mostrei, usar modelos customizados. Eu só não mostrei o modelo da comida para vocês porque eu ainda não atingi o máximo, aliás, eu não consegui chegar aos 40 megas que o Google deixa você fazer o hosting lá. Ele só deixa modelos de até 40 megas. Mas vocês podem usar modelos customizados. E ele funciona bem, mas fiquem atentos que está em beta. Se alguém da empresa de vocês, queremos fazer um protótipo, queremos experimentar, é ok. Em produção, talvez seja legal contatar o Google e ver até onde vocês podem usar, ou até virar um case, porque eles têm poucos casos. Basicamente é isso. Muito obrigado aí para vocês. Boa tarde.